A cidade estava viva naquela noite, viva da forma que só uma noite de verão em Manhattan poderia estar. As luzes da rua pintavam halos dourados no pavimento molhado. As buzinas dos táxis choravam de algum lugar lá embaixo, e o ar zumbia com a mistura do cheiro de chuva e champanhe. Do terraço no topo do Sterling Crown, o hotel mais alto de Midtown, Isabella Ross estava encostada na grade de vidro, o vento brincando com a bainha de seda do vestido. Estava grávida de 6 meses, a mão pousada sobre a suave curva da barriga. Mas os olhos não estavam no ventre. Estavam fixos no horizonte iluminado à frente, onde o primeiro fogo de artifício explodiu na noite, 1000 faíscas prateadas caindo contra o céu de tinta. A multidão atrás dela murmurava de prazer. Homens em smokings impecáveis inclinavam-se mais perto de mulheres em vestidos decotados nas costas. Copos de champanhe tilintavam, e um quarteto de cordas tocava algo suave e romântico. Mas Isabella não ouvia realmente nada disso. A mente estava fixa numa imagem lá embaixo, no salão douradamente iluminado do Grand Atoria Hotel. O ex-marido beijava a nova esposa, Adrienne Carter. Mesmo àquela distância, conseguia imaginar a curva presunçosa da boca dele. O modo como a mão repousaria um pouco apertada demais na anca de Clarissa Reis, como se fosse um troféu que ele tinha ganho. Clarissa, a mesma mulher que costumava ser amante dele, enquanto Isabella passava as camisas e fingia não notar as manchas de batom nos colarinhos. Ainda se lembrava da primeira vez que os viu juntos em público. Tinha sido no Gala das Luzes de Inverno do ano passado. Entrará no salão com um vestido de seda azul marinho intemporal, simples, elegante e aparentemente esquecível. Do outro lado da sala, Adrienne ria com Clarissa, que vestia um vestido dourado tão justo que parecia ter sido moldado no corpo. Clarissa olhara na sua direção, dera-lhe um olhar lento e avaliador e voltara-se para sussurrar algo ao ouvido de Adrienne. Segundos depois, ambos riam. Assim era Clarissa, sempre a certificar-se de que Isabella conhecia o seu lugar. E agora, naquela noite, a mesma amante tinha se tornado esposa. Eles acham que o espetáculo é para eles, disse uma voz grave mesmo atrás dela. Não precisou virar-se para saber quem era. Daniel Legon estava suficientemente perto para que o calor da sua presença suavizasse o ar da noite. Vestia preto. Fato preto, gravata preta, camisa preta. E ainda assim nada nele se fundia com o fundo. Daniel era o tipo de homem que dominava qualquer sala onde entrasse sem dizer uma palavra. Eles não fazem ideia de que é para ti, acrescentou ele, com o olhar fixo nos fogos de artifício que começavam a atingir o auge. Ela lançou-lhe um olhar de soslaio, captando o mais leve esboço de sorriso nos lábios. Foste tu que planeaste isto? Eu planeei tudo, respondeu Daniel, num tom tão casual como se tivesse acabado de pedir mais uma garrafa de vinho. O timing, o ângulo a partir deste terraço, até o esquema de cores dos fogos de artifício. Daniel, começou ela, meio incrédula, meio divertida. Ele olhou finalmente para ela, os olhos refletindo as faíscas vermelhas e douradas que explodiam no alto. Deixa-os ficar com o bolo e o champanhe naquele salão. Aqui em cima, está a tua noite. Cada explosão de luz lá fora é um lembrete do que construíste para ti. Os dedos de Isabella apertaram o pé da taça de champanhe. Era um lembrete, sim, mas também uma declaração. Adrienne sempre detestara fogos de artifício, alegando que eram um desperdício de dinheiro. Ela adorava-os. Tinha-lhe implorado durante anos que a levasse a ver o espetáculo de Ano Novo sobre o porto. Ele nunca se dera ao trabalho. E no entanto, quando viu o convite para a festa de casamento dele naquela noite, com um final de fogos no terraço, sentiu como um murro no estômago. Ele estava a dar a outro o seu sonho. Só que não estava. Não realmente. Porque, enquanto Clarissa estava lá embaixo naquele vestido de estilista, agarrada a Adrienne como se o holofote fosse oxigênio, Isabella estava ali. Mais alta, mais livre, intocável. E não estava sozinha. Lembrou-se do momento em que Daniel lhe telefonara 2 semanas antes. Estava em casa a desenhar esboços para o projeto do resort em Singapura em que trabalhavam juntos, quando o telemóvel se iluminou. Esteja em Manhattan no dia 17, disse ele sem preâmbulo. O que vai acontecer no dia 17? Perguntou ela. Um casamento para o qual não estás convidada, respondeu Daniel. E uma festa no terraço para a qual estás convidada. A minha. Ela quase disse que não.
Quase. A ideia de estar no mesmo edifício que Adrien e Clarissa deixava-lhe o estômago embrulhado. Mas Daniel tinha uma forma de tornar o impossível inevitável. Agora, enquanto a quarta ronda de fogos explodia, espirais verdes, crisântemos azuis, 1000 brasas cintilantes, percebeu que estava contente por ter vindo. Lá embaixo, mal conseguia distinguir o som distante de aplausos vindos do terraço do salão. A recessão estava no auge. Perguntava-se se Adrien já a teria visto. Se, no momento roubado entre os brindes e o corte do bolo, teria erguido o olhar na direção do terraço e notado a sua silhueta contra o céu em explosão. O pensamento fez com que sorrisse. Não um sorriso mesquinho, mas o tipo de sorriso que vem de saber que sobreviveste a algo que foi feito para te destruir. A mão de Daniel roçou-lhe levemente a zona lombar, firme e segura. Não precisas de olhar para baixo, murmurou ele. Deixa que eles olhem para cima. Ela expirou, um sopro que sentia ter estado a prender durante um ano inteiro. O vento mudou, trazendo o eco distante do quarteto de cordas lá embaixo, o aroma de perfume caro, o zumbido longínquo de uma cidade que nunca dormia. Em algum lugar muito abaixo dos seus pés, o ex-marido representava o papel de um homem que tinha vencido. Ali em cima, sob o céu aberto, ela sabia a verdade. Não tinha perdido nada que valesse a pena manter. O último fogo de artifício iluminou o céu. Um enorme salgueiro dourado que parecia verter luz derretida sobre os telhados, banhando tudo num brilho quente. Nesse momento, Isabela decidiu algo. Não estava apenas a assistir ao espetáculo. Ela era o espetáculo. E Adrien Carter podia engasgar-se com o champanhe. Convencer-te a mudar de ideias antes mesmo de perceberes que já tinhas decidido. Era analista júnior numa firma de investimento de média dimensão, ainda subir a escada, mas já andar como se fosse dono de todo o edifício. Reparou nela na biblioteca do campus, numa tarde chuvosa. Estava curvada sobre uma mesa de desenho, cabelo apanhado, mangas arregaçadas até aos cotovelos, a traçar um projeto complicado. Isso é o edifício Chrysler? Perguntou ele, encostado à mesa com um sorriso capaz de derreter betão. É inspirado nele, respondeu ela sem levantar os olhos. Trabalhas sempre assim tanto? Costumas interromper estranhos? Ele riu, e de alguma forma, no fim daquela conversa, ela já tinha concordado em tomar café com ele. A partir daí, foi um turbilhão. Adrien tinha instinto para saber o que as pessoas queriam ouvir. E Isabela queria ouvir que alguém havia. Não apenas a aluna de notas máximas ou a futura arquiteta, mas a si mesma. Ele trazia-lhe flores sem motivo, acompanhava a casa à chuva e dizia-lhe que era a pessoa mais interessante que alguma vez tinha conhecido. Em 2 anos, estavam casados. Os pais eram céticos. Mal o conheces, avisou a mãe. Mas Isabela, embalada no conto de fadas, não quis saber. Deixou o emprego num pequeno ateliê de arquitetura para apoiar a carreira de Adrien, dizendo a si mesma que seria apenas por algum tempo. Ele precisava que organizasse jantares para clientes, viajasse com ele para conferências e mantivesse o novo apartamento com ar de revista. No início, não se importava. Gostava de criar um lar, gostava de ser a metade estável de um casal em ascensão. E durante algum tempo, resultou. Adrien era afetuoso, ambicioso e generoso, pelo menos quando as coisas lhe corriam bem. Mas à medida que a carreira dele disparava, o ego também crescia. Começou a ficar até mais tarde no escritório, a chegar a casa com um leve cheiro a perfume que não era o dela. O telemóvel tornou-se uma extensão constante da mão. Isabela dizia a si mesma que era apenas estresse, que quando ele conseguisse a próxima promoção, tudo voltaria ao normal. Depois apareceu Clarissa Reis. Isabela conheceu-a uma vez, num evento da indústria. Era jovem, de cerca de 25 anos, bonita naquele estilo polido, sem nada fora do lugar. Adrien apresentou-a como uma das nossas assistentes de relações públicas e Clarissa deu-lhe um sorriso tão doce que lhe doeram os dentes. Na altura, Isabela desvalorizou, achando-a inofensiva. Meses depois, encontrou um brinco de Clarissa no banco de trás do carro de Adrien. O confronto foi um desastre. Adrien negou tudo, acusou-a de ser paranoica e transformou a conversa num ataque à sua falta de compreensão sobre o trabalho dele. Isabela deixou o assunto, não porque acreditasse nele, mas porque tinha medo do que a verdade significaria. No 7º aniversário de casamento,
A vida de Isabela tinha se reduzido às paredes do apartamento de cobertura e à imagem cuidadosamente curada que mantinha para os colegas dele. Já não desenhava, já não sonhava, já não se via como nada além de esposa de Adrien. E então, no inverno passado, descobriu que estava grávida. Não tinha sido planeado, mas a notícia acendeu algo dentro dela. Imaginou Adrien a segurar o bebê, imaginou noites passadas no quarto do recém-nascido, imaginou um futuro que pudesse consertar o presente. Por um breve momento, pensou que a gravidez os pudesse aproximar. Estava enganada. Em vez de alegria, Adrien deu-lhe indiferença polida. Passou a viajar mais, a passar fins de semana em eventos de networking para os quais ela não era convidada. Quando sugeriu acompanhá-lo, ele disse que precisava de se concentrar em descansar. A última afronta veio quando ela ouviu dizer a um colega que Clarissa era muito mais divertida do que lidar com uma esposa grávida e mal-humorada. Nessa noite, Isabela ficou em frente ao espelho da casa de banho, uma mão sobre a barriga, e percebeu que estava sozinha em todos os aspectos que importavam. Pediu o divórcio 2 semanas depois. Foi a coisa mais difícil que já fez. Não tinha um plano, nem rede de segurança para além das pequenas poupanças que tinha guardado ao longo dos anos. Mas tinha algo que Adrien há muito tinha esquecido: a sua própria identidade. Os primeiros meses após a separação foram brutais. Mudou-se para um apartamento modesto no centro, voltou a trabalhar em part-time para uma organização sem fins lucrativos de arquitetura e tentou ignorar os tabloides que estampavam Adrien e Clarissa nas capas. E então, Daniel Leighton voltou a entrar na sua vida. Conhecera-o anos antes, numa conferência de design em Singapura, quando ainda estava com Adrien. Daniel, já um bilionário do setor imobiliário, tinha elogiado o trabalho dela na renovação de um hotel e disse-lhe que tinha um olhar capaz de mudar horizontes. Na altura, ela riu, lisonjeada, mas sem o levar a sério. Agora, quando ele ligou de repente e lhe ofereceu o cargo de designer principal num grande projeto, ela hesitou. Estava grávida, ainda fragilizada pelo divórcio e incerta se estava pronta para regressar ao mundo que tinha deixado. Daniel não pressionou. Não tens de provar nada para mim, disse ele. Mas talvez queiras provar algo para ti própria. Ela aceitou o trabalho. Voltar a trabalhar foi como respirar depois de estar demasiado tempo debaixo de água. Entregou-se ao projeto de Singapura, redescobrindo a parte de si que adorava linhas, luz e possibilidade. Daniel tornou-se simultaneamente seu mentor e amigo, do tipo que percebia quando ela saltava ao almoço e garantia que tivesse um carro à espera quando os pés inchavam no final do dia. Quando o projeto estava perto de ser concluído, Isabela já não era apenas a ex-mulher de Adrien. Era Isabela Ross, arquiteta, designer, prestes a ser mãe, e uma mulher que tinha construído algo próprio. Não sabia naquela altura, mas os fogos de artifício no terraço seriam a pontuação perfeita para a frase que passará o ano inteiro a escrever: sou mais do que aquilo que deixaste para trás. O Grand Atoria Hotel era o tipo de lugar que não tinha cantos silenciosos. Até as sombras pareciam iluminadas a ouro. Erguido na orla do Central Park, era um marco centenário que já tinha recebido presidentes, estrelas de cinema e realeza. O átrio de mármore elevava-se o suficiente para conter o som de 100 conversas em simultâneo. Os lustres acima espalhavam diamantes de luz pelos pisos polidos. Porteiros em uniformes impecáveis deslizavam com uma suavidade quase coreografada. Até o ar cheirava a luxo, uma mistura de gardênias dos arranjos florais e o doce e suave aroma de champanhe envelhecido. Naquela noite de verão em particular, o Grand Atoria estava no auge da sua atividade. O Interlights Gala podia ser o evento de caridade mais prestigiado da cidade em dezembro, mas o July Society Ball era a joia da coroa da temporada social, e, naquele ano, duplicava como recepção de casamento de Adrien Carter. O salão de festas era um estudo em decadência. Janelas do chão ao teto enquadravam o horizonte cintilante, o vidro tão polido que parecia invisível. 10 lustres de cristal pendiam do teto altíssimo, cada um coberto de prismas cortados à mão. Rosas brancas e orquídeas desciam em cascata de centros de mesa imponentes, as pétalas tão perfeitas que pareciam artificiais. As mesas estavam vestidas com toalhas bordadas a ouro, e cada lugar tinha sido preparado com precisão cirúrgica. Porcelana fina com rebordo de platina, talheres dourados e copos de cristal que captavam a luz como prismas. Mas o terraço, o seu terraço,
Era outro mundo. A celebração privada de Daniel Legon estava no auge. E, embora não tivesse o número de convidados do salão, superava-o em tudo o que importava. Um quarteto de cordas tocava suavemente no canto, misturando-se com o som leve das rolhas de champanhe. Cortinas brancas ondulavam na brisa quente, enquadrando vistas da cidade capazes de fazer até os convidados mais cínicos parar para admirar. A multidão ali era menor, mas mais refinada. Capitalistas de risco em fatos italianos discretos, donos de galerias em vestidos pretos elegantes e algumas celebridades que preferiam conversa a flashes de câmaras. Empregados moviam-se em silêncio entre os convidados, oferecendo canapés que pareciam pequenas obras de arte, salmão fumado dobrado em forma de rosa, blinis com caviar e pequenas iguarias com foie gras trufado. Daniel tinha escolhido o terraço do Sterling Crown por uma razão. O edifício era mais alto que o Grand Atoria por vários andares, oferecendo uma vista dominante não só do horizonte, mas também do terraço menor abaixo. Dali, os fogos de artifício pareceriam explodir por cima deles. E essa era a ideia. O vestido prateado de Isabela brilhava sob as luzes do terraço, atraindo mais de um olhar admirador. Movia-se com facilidade entre os convidados, respondendo a perguntas sobre o projeto do resort em Singapura e ouvindo pessoas falarem de arquitetura como a nova forma de arte da década. Pela primeira vez em muito tempo, não estava ali como acompanhante de alguém. Ela era o centro das atenções. Ainda assim, os olhos dela desviavam-se para a parede de vidro lá embaixo, para o salão onde costumava estar ao lado de Adrien. Via o clarão das câmaras enquanto o fotógrafo oficial circulava o casal. Quase podia ouvir o tilintar dos copos durante um brinde. E, algures naquele brilho cuidadosamente orquestrado, imaginava Clarissa parecer perfeita. E a saber disso, perguntou-se se Clarissa já teria reparado no terraço. Daniel notou o olhar dela para baixo e seguiu-lhe a direção. Eles vão ver-te mais cedo ou mais tarde, disse, bebendo um gole de vinho. Ótimo, respondeu Isabela. Ele sorriu. Já nem estás a fingir que queres ser subtil. Deixei de ser subtil no dia em que o deixei. Lá embaixo, um pequeno alvoroço chamou-lhe a atenção. Empregados empurravam um bolo de casamento imponente, 5 andares de fondant branco e rosas de açúcar. Tinha escolhido um bolo semelhante para o próprio casamento, quando ainda acreditava que detalhes assim significavam algo. Agora sabia que o bolo não passava de outro adereço. O ar no terraço mudou, a música suavizou, e Isabela percebeu que os fogos estavam prestes a começar. Os convidados deslocaram-se para a grade de vidro, as conversas baixando para um murmúrio de antecipação. Dali, o espetáculo pareceria coroar a própria cidade, cada explosão pintando o horizonte com cores que nenhum arquiteto poderia replicar. Quando a primeira faísca subiu ao céu, Isabela sentiu o público lá embaixo começar a mudar. Cabeças inclinaram-se para cima, copos suspensos a meio de um brinde. As janelas maciças do salão refletiam a explosão prateada, mas, pela forma como a postura de Adrien se endureceu, ela sabia que ele não estava a olhar para os fogos. Estava a olhar mais alto, diretamente para ela. As luzes do terraço enquadravam-na como um retrato, o vestido a brilhar, o cabelo apanhado num coque solto, uma mão pousada na curva da barriga. Daniel estava ao seu lado, o braço pousado casualmente ao longo da grade atrás dela. Pareciam, para quem observasse, os anfitriões do evento mais exclusivo da cidade. Por um instante, os dois mundos, o caos cintilante do salão e o comando calmo do terraço, existiram lado a lado, e Isabela soube a qual pertencia. O fogo seguinte explodiu em vermelho e dourado, o reflexo incendiando o vidro entre eles. Lá embaixo, Clarissa virou-se para seguir o olhar de Adrien. Mesmo à distância, Isabela viu o leve apertar da mandíbula dela. Daniel inclinou-se, a voz baixa o suficiente para só ela ouvir. Parece que o verdadeiro espetáculo acabou de começar. E tinha mesmo começado, porque naquela noite não se tratava apenas de fogos de artifício. Tratava-se de altitude. E Isabela Rosa estava finalmente onde pertencia. Acima de tudo. Se a vida de Isabela tinha um ponto de viragem, não foi o dia em que assinou os papéis do divórcio. Nem mesmo o dia em que deixou a Pentose apenas com uma mala e o filho que crescia dentro dela. A verdadeira mudança aconteceu meses antes, quando percebeu exatamente com quem estava a lidar. Adrien Carter sempre fora ambicioso.
Quando se conheceram, essa ambição era magnética. Fazia-a acreditar que ele era o tipo de homem capaz de moldar o mundo se trabalhasse o suficiente. Tinha uma mente afiada para números, uma língua rápida para persuasão e uma confiança que enchia qualquer sala. Mas a ambição, sem controlo, tem uma forma de devorar quem a carrega. Ao fim de 5 anos de casamento, Adrien já não estava apenas a subir a escada corporativa. Estava a escalá-la com unhas e dentes, sem se importar com quem pisava para chegar ao topo. As promoções vinham não só pelo desempenho, mas também por uma espécie de selvageria política. Sabia quando elogiar, quando minar, quando deixar escapar um rumor à pessoa certa no momento certo. E depois havia Clarissa Reis. Se Adrien era uma tempestade, Clarissa era o relâmpago, brilhante, ofuscante e destrutiva de forma a incendiar tudo no caminho. Começou na Carter Hall Financial como assistente júnior de relações públicas, com apenas 24 anos e um currículo cheio de meias-verdades suficientes para fazer parecer impressionante. O que lhe faltava em experiência, compensava em estratégia. Clarissa entendia as pessoas como um predador entende a presa. Sabia prender o olhar de alguém e fazê-lo sentir-se a única pessoa na sala. Ria o suficiente das piadas certas. Fazia perguntas que deixavam os homens falar sobre si durante horas e certificava-se sempre de tocar num cotovelo ou ajeitar uma gravata antes de se afastar. Esses gestos eram migalhas deixadas de propósito, conduzindo os alvos exatamente para onde ela queria. Quando colocou os olhos em Adrien, não foi subtil. Começou a pedir para ser atribuída as contas dele, arranjava motivos para esbarrar com ele no átrio antes do trabalho e ficava pelo escritório depois do horário. Se não conseguia a atenção dele durante o dia, aparecia nos mesmos bares que ele e os colegas frequentavam à noite. Isabela notou. Claro que notou. Não se vive com alguém durante anos sem reparar nas mudanças de hábitos. As noites mais longas, o novo aftershave, o súbito interesse por botões de punho caros que antes não ligava. Quando falou sobre isso, Adrien desvalorizou. É só uma miúda. Não sejas ridícula. Mas Clarissa não era só uma miúda. Era calculista. E, quando finalmente cravou as garras em Adrien, não queria apenas o homem, queria a vida dele. Não lhe bastava ser a outra. Queria ser a única. Isso significava afastar Isabela, mas de forma a fazer Adrien pensar que era ideia dele. Começou a plantar sementes. Pequenos comentários sobre como Isabela parecia cansada ultimamente, como devia ser tão difícil para ela acompanhar as exigências da carreira dele. Dizia tudo com um tom de simpatia, mas a mensagem era sempre a mesma. Tu podes arranjar melhor. Quando Clarissa soube que Isabela estava grávida, intensificou o jogo. A gravidez não era apenas um incômodo, era uma ameaça. Adrien nunca repetiu essas palavras a Isabela, mas não foi preciso. Ela viu-as no desvio do olhar dele quando falava sobre o futuro do bebê. Ouviu-as no silêncio que se seguia ao entusiasmo dela por escolher um berço. A prova final chegou numa noite em que Isabela, por acaso, ouviu uma chamada telefônica. Adrien estava no escritório de casa, a porta entreaberta, a voz baixa. Ela está a fazer disto tudo sobre ela. Não consigo lidar com as mudanças de humor, as queixas. Preciso de alguém que me acompanhe, não que me puxe para baixo. Uma pausa, seguida de uma gargalhada. Sim, tu. Tu és exatamente o que eu preciso. Ela não precisou de ouvir a voz de Clarissa do outro lado para saber quem era. A partir desse momento, Isabela deixou de fingir que não sabia. Passou a prestar atenção, não apenas ao que eles faziam, mas a como operavam. A fraqueza de Adrien era o ego. A de Clarissa, a fome. Juntos, eram perigosos, mas também previsíveis. Isabela percebeu que o casamento de Adrien com Clarissa não tinha apenas a ver com amor ou desejo. Era um movimento estratégico. A firma de Adrien tinha recentemente fechado um contrato com uma marca de luxo, e a presença de Clarissa nas redes sociais fazia dela a cara perfeita para as parcerias conjuntas. Ao casar-se com ela, Adrien duplicava sua influência. Clarissa, por sua vez, garantia o lugar à mesa que ambicionava há anos. Eles não estavam apenas a construir um casamento, estavam a construir um império. E, como todos os impérios, precisava de público. Por isso escolheram o Gran Atoria para a recepção, convidaram metade dos poderosos da cidade e agendaram o espetáculo de fogos. Queriam ser vistos.
Queriam que o mundo os visse vencer. O que não esperavam era que Isabela aparecesse acima deles, literal e figurativamente, com Daniel Leighton a seu lado. Se Clarissa tinha sido o fósforo que acendeu o fogo, Adrien tinha sido a gasolina. Mas o que nenhum dos dois entendia era que Isabela tinha aprendido com ambos. Observou Adrien a fazer contactos e a manipular. Observou Clarissa a planear e a executar. E, em meio aos destroços da sua antiga vida, recolheu essas lições e construiu algo novo. Ela não precisava de confrontá-los no salão. Não precisava de criar uma cena. Só tinha de deixá-los olhar para cima. E eles iriam olhar. Porque Adrien não suportava a ideia de não saber quem estava na sala. E Clarissa não aguentava a possibilidade de outra mulher lhe roubar o protagonismo. O palco estava preparado. E eles cairiam na armadilha. Isabela já tinha sido subestimada antes. Duvidava que isso voltasse a acontecer. Começou com um som, não alto, não dramático. Apenas o inconfundível tilintar de vidro contra vidro. Isabela ouviu o mesmo acima do murmúrio da conversa no terraço. Lá embaixo, no salão do Gran Atoria, alguém batia numa taça de champanhe. Um brinde. Ela não precisava de ver para imaginar a cena. Adrien, ereto, um braço em volta da cintura de Clarissa, sorrindo como um homem que acreditava ter conquistado o mundo. Clarissa encostada a ele, o vestido vermelho a moldar cada curva, os brincos de diamante a captarem a luz. Os convidados inclinavam-se para a frente, copos na mão, ansiosos pelas palavras do casal dourado. Do seu ponto de vista elevado, Isabela via as metades superiores da multidão através do vidro panorâmico. As luzes do salão eram tão fortes que faziam a cidade lá fora desaparecer na escuridão, transformando as pessoas em silhuetas em movimento. Estão prestes a ter o grande momento deles, murmurou Daniel ao seu lado, a voz baixa, mas firme. Ela não respondeu. Não podia. Não enquanto a velha dor lhe apertava o peito. Era o tipo de evento que costumava organizar para Adrien. O tipo de noite em que passará horas a garantir que cada detalhe fosse perfeito. E agora, assistia a tudo de fora, substituída de forma tão perfeita que parecia nunca ter existido. No salão, Adrien começou a falar. Não conseguia ouvir as palavras, mas conhecia o ritmo. Era um orador experiente. Um homem que podia dizer-te que estava a arruinar a tua vida e fazê-lo soar como um favor. Os convidados riam nos momentos certos, erguiam os copos quando ele indicava. Então aconteceu. Clarissa virou ligeiramente a cabeça para seguir o olhar de Adrien, e esse olhar estava fixo para cima, diretamente em Isabela. Mesmo à distância, ela viu o lampejo de reconhecimento nos olhos dele. Primeiro surpresa, depois algo mais afiado, confusão, talvez até irritação. Ele não a esperava ali. E certamente não a esperava assim, elegante, imponente, um vestido prateado a cair como luar líquido sobre a sua barriga em crescimento. E ela não estava sozinha. Daniel Leighton estava ao seu lado, descontraído, mas imponente. O tipo de homem cuja presença não precisava de ser anunciada. O sorriso de Clarissa vacilou, quase imperceptível. A sua mão apertou o braço de Adrien. Disse-lhe algo com os lábios mal se movendo, mas a tensão na mandíbula era visível até do terraço. Os convidados repararam. Primeiro alguns, depois mais. Cabeças ergueram-se, curiosas. Um murmúrio espalhou-se pelo salão como uma onda a bater na costa. Alguém perto do vidro apontou para o terraço acima. Câmaras a sério, rodaram para cima. Isabela não se mexeu. Não sorriu, não acenou. Não lhes deu nada além da sua imobilidade. O vento brincava com os fios soltos do seu cabelo. A luz do terraço fazia brilhar os diamantes nas orelhas. Era um retrato enquadrado entre vidro e céu. Daniel, claro, percebeu o momento. Aproximou-se ligeiramente, pousando o braço ao longo da grade atrás dela num gesto que podia ser lido como protetor ou possessivo. De qualquer forma, entraria nos sussurros antes da noite acabar. Do salão, a energia mudou. O brinde acabou. Esquecido. Os empregados hesitavam com as garrafas de champanhe, incertos se deviam continuar a servir. A música gaguejou antes de retomar, mas o ritmo da noite tinha quebrado. Adrien ainda falava, mas menos gente o ouvia. Clarissa ainda sorria, mas agora era um sorriso tenso, forçado. Era uma pequena fratura, quase invisível a quem não soubesse onde olhar.
Mas Isabela sabia, porque já viverá o oposto. Um momento em que o seu controlo tinha falhado e a humilhação fora dela. Lembrou-se daquela noite no Jardim, 3 meses depois de engravidar. Tinha ido sozinha, na esperança de se distrair com seu risoto favorito. Em vez disso, deu de caras com Adrien e Clarissa, sentados a uma mesa de canto com os pais dele. Clarissa usava seda branca, o cabelo num coque perfeito. Adrien nem se levantou. Limitou-se a lançar-lhe um olhar educado, quase aborrecido, e dizer: "Estamos a meio do jantar, Easy." O riso da mesa seguiu-a até a rua. Foi nessa noite que jurou a si mesma: nunca mais. Agora, enquanto a multidão do terraço se aproximava da grade para os fogos, Isabela sentiu a mudança nos ossos. Os papéis tinham se invertido. Ela já não era mulher nas sombras do momento de outra pessoa. Era a interrupção. O primeiro fogo de artifício explodiu no céu, um crisântemo branco que iluminou a noite e se refletiu no vidro entre eles. Os convidados do terraço suspiraram, inclinando os rostos para cima. No salão, as pessoas aproximavam-se das janelas, divididas entre o espetáculo e a mulher que estava acima de tudo. Ela deixou o tempo passar. Deixou o mundo lá embaixo absorver a imagem dela ao lado de Daniel, os dois enquadrados pelo fogo e pelo céu. Não precisava de dizer nada. A imagem falava por si. Os olhos de Adrien estavam fixos nela agora, a expressão impossível de ler à distância, mas ela conseguia imaginar no entanto, por toda a liberdade, o lugar parecia insuportavelmente vazio. Acordava à meio da noite com o som da própria respiração, o silêncio a pressionar como um peso. A cama parecia grande demais sem as voltas inquietas de Adrien ao lado. Até a ausência dele tinha forma, o vazio no colchão onde costumava deitar-se, o espaço no armário onde os fatos penduravam. Tentava convencer-se de que era melhor assim, que não sentia falta dele, apenas da rotina. Mas o luto sabe mentir-te com a tua própria voz. A gravidez amplificava tudo. As hormonas tornavam as emoções imprevisíveis, oscilando entre apatia silenciosa e lágrimas súbitas. Um bebê devia ser motivo de alegria, mas era difícil encontrar alegria quando jantava sozinha a maioria das noites, olhando para o único lugar que punha a mesa. Os dias não tinham ritmo. Tentava preenchê-los com algumas consultas de arquitetura em regime freelance, fazer recados, dobrar e voltar a dobrar as pequenas roupas que comprará para o bebê. Mas havia horas em que ficava apenas sentada no sofá, a olhar para a televisão sem som, incapaz de reunir forças para se mexer. O ponto mais baixo chegou numa tarde chuvosa de terça-feira. Foi ao supermercado comprar o básico: leite, pão, vitaminas pré-natais. E, enquanto esperava na fila, ouviu uma gargalhada no corredor ao lado. Não reconheceu a voz de imediato. Depois, reconheceu. Clarissa. Não a conseguia ver, mas ouvia aquela risada cristalina. A mesma que ouvirá na festa de Natal da empresa, quando Clarissa ainda era apenas uma assistente de RP. A gargalhada foi seguida pela voz de Adrien, baixa mas calorosa, de um jeito que não tinha com Isabela há anos. Ela congelou o coração dela martelou-lhe nos ouvidos. Por um segundo, considerou deixar o carrinho ali mesmo e sair pela porta lateral. Mas, antes que pudesse mexer-se, eles viraram a esquina. Adrien estava impecável como sempre, camisa engomada, relógio caro, nenhum fio de cabelo fora do lugar. Clarissa vestia um vestido de malha creme e um pequeno sorriso presunçoso que se aprofundou quando avistou Isabela. "Oh, olá", disse Clarissa, como se tivessem esbarrado num brunch casual. "Estás com boa aparência." O aperto de Isabela no puxador do carrinho intensificou-se. "Estou bem", respondeu, com a voz plana. Adrien fez um leve aceno, quase como se estivesse a reconhecer uma conhecida e não a mulher com quem tinha sido casado durante 7 anos. "Espero que estejas a cuidar de ti", disse, num tom tão neutro quanto o tempo. E foi só isso. 2 frases em menos de 1 minuto. Mas, quando se afastaram, Isabela sentiu como se tivesse sido empurrada para debaixo de água. Deixou as compras na passadeira da caixa, saiu diretamente para a chuva e sentou-se no carro até os vidros ficarem embaciados. Chorou até mal conseguir ver, o volante escorregadio nas mãos. Não chorava por Adrien. Não realmente. Chorava pela versão de si mesma que um dia acreditara que conseguiria mantê-lo,
que o seu amor e lealdade seriam suficientes para competir com a fome dele por algo mais brilhante. Os dias seguintes desfocaram-se. Parou de ver notícias. Evitou as páginas sociais. Silenciou amigos em comum nas redes para não ter de ver fotografias de eventos aos quais antes costumava ir. Nem reparou na carta logo que chegou. Tinha sido deslizada por baixo da porta do apartamento. Sem selo, apenas um envelope de papel creme pesado com seu nome escrito a tinta preta, em letras firmes. Dentro, um bilhete. Ouvi dizer que és demasiado boa para ser esquecida. Vamos falar. Assinado simplesmente, D.L. Demorou-lhe uma hora inteira perceber quem era. Daniel Leighton. Não falavam há anos, desde aquela conferência em Singapura, quando ele elogiara os seus desenhos de renovação de hotel. Quase não ligou. Não queria pena. Não queria caridade. Mas algo na mensagem ficou com ela. A forma como implicava não apenas reconhecimento, mas crença. Quando finalmente marcou o número, Daniel atendeu ao segundo toque. Já estava a pensar que não ias ligar, disse ele, divertido. Não tinha certeza se falavas a sério, admitiu. Eu não escrevo coisas que não penso. Almoça comigo amanhã. E, antes que digas que não, sim, sei que estás grávida. Sim, tenho motorista. E sim, a comida vai valer a pena. Quase riu, e o som surpreendeu-a. Fazia tanto tempo que não ouvia a própria voz aliviar-se. No dia seguinte, encontrarão-se numa mesa de canto num restaurante cheio de arte que ela nunca teria descoberto sozinha. Ele não perdeu tempo com conversa fiada. Estou a construir algo, disse, deslizando uma pasta de couro pela mesa. Um resort em Singapura. Moderno, sustentável, uma peça de afirmação. E quero que o desenhes. Ela piscou os olhos. Tu queres-me? Quero teu olhar, corrigiu ele. E a tua teimosia. Vês o espaço como eu vejo, cheio de potencial. Tenho acompanhado teu trabalho, até os projetos pequenos. Não perdeste o toque. A garganta dela apertou-se. Daniel, não trabalho numa escala dessas há anos. Estás grávida, não partida, disse simplesmente. Se quiseres o trabalho, é teu. Nessa noite, ficou acordada no pequeno apartamento, a pasta aberta sobre a mesa de centro. Passou os dedos pelo contorno do local proposto, imaginando o que poderia fazer com ele. O pensamento assustava-a e entusiasmava-a. Pela primeira vez em meses, sentia o despertar de algo que pensava ter perdido para sempre. Propósito. Na manhã seguinte, ligou a Daniel. Eu aceito, disse. E assim, o lento e cinzento declínio em que vivia começou a mudar. Não foi um salto para o topo. Não foram fogos de artifício. Mas foi um passo. E, naquele momento, um passo parecia salvação. Quando aceitou o projeto do resort de Singapura, Isabela achava que estava apenas a aceitar um trabalho. Não percebeu que estava a entrar para uma liga completamente diferente. Daniel Leighton não fazia nada pela metade. O nome dele era sinônimo de ousadia arquitetônica, edifícios que não só tocavam o céu, mas pareciam desafiá-lo. Um bilionário do setor imobiliário com um império em 5 continentes. O tipo de homem que podia pegar no telefone e ter o presidente da Câmara de qualquer cidade em linha em minutos. Mas o que o distinguia não era apenas a fortuna, era o olhar para as pessoas. E Daniel tinha estado a observá-la. Na primeira semana do projeto, Isabela foi levada em primeira classe para Singapura. A sua suíte de hotel tinha vista para os quilini da Marina Bay, do tipo que a maioria das pessoas só via em postais. À espera, na secretária, estava uma pasta volumosa. Plantas, licenças, contratos, tudo organizado de forma impecável e com bilhete manuscrito. Estás no comando. Não me desiludas. Trabalhou como uma mulher possuída. O design tinha de ser arrojado o suficiente para fazer manchetes, mas funcional para operar como resort de luxo. Imaginou vilas envidraçadas a flutuar sobre águas turquesa, uma piscina infinita central a refletir o céu, e um átrio repleto de vegetação tropical que desfocava a linha entre interior e exterior. Daniel não se intrometia, mas verificava o progresso frequentemente. Empurrava-a quando hesitava, desafiava-a quando jogava pelo seguro. Estás a projetar para o mundo, lembrava. Não para a versão de ti que fazia de anfitriã numa penthouse.
Semanas tornaram-se meses. O projeto começou a atrair a atenção da imprensa especializada. Ex-arquiteta torna-se designer de alto perfil com conceito arrojado, dizia uma manchete. Outra especulava: estará Danielle Legon a formar uma sucessora? Isabella ignorava os boatos. Estava demasiado ocupada a recuperar a parte de si que tinha sido soterrada por anos a ser a mulher de Adrien. Tomava decisões de milhões sem hesitar. Negociava com fornecedores como se tivesse nascido numa sala de reuniões. E percebeu algo surpreendente: era boa nisto. Não boa de forma educada e competente, boa de forma a fazer as pessoas reparar. Quando a fundação do resort foi concluída, Danielle chamou-a ao seu escritório em Nova York, no último andar de uma torre que ele próprio desenhara. Paredes de vidro, pavimento em pedra polida, arte digna de museu. Fizeste mais do que pedi, disse ele, reclinando-se na cadeira. Construíste algo de que se vai falar na próxima década. Ela sorriu, sem saber para onde ele queria chegar. Quero-te na minha equipe executiva. Disse simplesmente. Não apenas como designer, mas como parceira. Vais receber uma percentagem dos lucros de Singapura e de qualquer projeto futuro que supervisiones, incluindo o desenvolvimento costeiro em que vamos começar a trabalhar no próximo ano. A respiração dela suspendeu-se. Danielle, isso é. O que mereceste, interrompeu ele. Não fique surpreendida. Eu disse que não ofereço favores. Invisto em pessoas que entregam resultados. Foi aí que lhe caiu a ficha. Não estava apenas a reconstruir a carreira. Estava a construir um império próprio. O momento era poético. Enquanto a vida profissional subia, os anúncios do casamento de Adrien e Clarissa começaram a aparecer nas revistas de luxo. Posavam em vinhas, em iates, em galas de caridade. Clarissa, com vestidos cada vez mais extravagantes. Adrien, sempre com um sorriso ensaiado. Por fora, parecia perfeição. Mas Isabella já sabia que perfeição quase sempre era máscara. Então veio o momento que tornou tudo mais afiado do que mera satisfação pessoal. Num gala em Hong Kong, representando o projeto de Singapura ao lado de Danielle, ouviu uma conversa no bar. 2 empresários americanos falavam sobre Adrien. Ouvi dizer que o Carter tem tido dificuldades em fechar aquele negócio em South Shore, disse um. A mulher tem tentado ajudar com a marca dela de influenciadora, mas os investidores não estão a morder. Sim, ouvi que estão com problemas de fluxo de caixa, respondeu o outro. Sabes quem vai avançar? O Legon. Tem alguém novo a tratar do design. Pelos vistos, é brilhante. Era casada com Carter. Acredita se quiseres. Isabella deu um gole lento no champanhe, escondendo o sorriso. O universo tinha sentido de humor. Afinal, não contou a Danielle sobre a conversa. Ele não precisava de mexericos. E ela não precisava de dar mais espaço a Adrien na sua cabeça. Mas a verdade ficou-lhe cravada. Não estava apenas a seguir em frente. Estava a subir de forma que cruzava diretamente com o mundo de Adrien. Quando o resort de Singapura abriu, num evento coberto por todas as principais publicações de design, o nome de Isabella era sinônimo de sucesso. Dava entrevistas com vestidos sob medida, falava em painéis sobre luxo sustentável e recusava propostas de empresas que antes nem lhe atendiam o telefone. E, algures no meio disso, Danielle tornou-se mais do que mentor. Não foi com grandes gestos ou declarações. Foi nos momentos tranquilos, quando lhe trazia chá durante revisões noturnas, quando a acompanhava ao carro e insistia para que lhe enviasse mensagem ao chegar, quando pousava levemente a mão nas suas costas numa sala cheia. Nunca deram nome àquilo, mas a ligação estava lá, implícita, inegável. Assim, quando o convite para a recepção de casamento de Adrien e Clarissa chegou, provavelmente enviado por obrigação e não por sinceridade, foi Danielle quem o apanhou da secretária dela. Não vais, disse ela automaticamente. Claro que vais, respondeu ele. Não para o celebrar, mas para lhes lembrar que existes e que não estás apenas bem, estás melhor. Ela riu, abanando a cabeça. Fazes isso soar como um jogo de xadrez. É, disse ele, os olhos a brilhar. E estás prestes a dar checkmate. Foi assim que ela se encontrou no terraço do Sterling Crown, na noite do casamento, com um vestido prateado que apanhava a luz como água. Mais alto que o salão, mais alto que os fogos,
mais alto que a vida que um dia pensara ser o cume. E o melhor de tudo, Adrien ainda não sabia toda a verdade. Não sabia que ela agora era coproprietária de um dos projetos mais lucrativos de Daniel. Não sabia que os seus designs tinham sido escolhidos em vez dos da empresa dele para o contrato de Soultishore. Não sabia que, sozinha, já era mais rica do que em todo o tempo em que estiveram casados. Não sabia que ela já tinha ganho. O dia em que Isabela decidiu reinventar-se, não começou com roupas, nem com cabelo, nem com apartamento. Começou com a única coisa que Adrien nunca poderia tocar: a sua mentalidade. Aprendeu da forma mais dura que a aparência pode ser falsificada, os títulos retirados e o dinheiro perdido. Mas a forma como se via a si mesma, essa era só dela para reconstruir. As manhãs agora começavam mais cedo. Acordava antes do nascer do sol, fazia chá na cozinha silenciosa enquanto a cidade lá fora ainda se espreguiçava. Em vez de passar o telemóvel a procurar notícias sobre Adrien ou a evitá-las por completo, lia revistas da área, estudos de caso de arquitetura e relatórios do mercado global. Se queria jogar na liga de Daniel, precisava de mais do que talento, precisava de conhecer o terreno. Passou a tratar o corpo como a fundação. Aulas de yoga pré-natal 2 vezes por semana, natação aos domingos, longas caminhadas pelo Central Park, onde se permitia pensar no futuro sem hesitar. As mudanças foram lentas no início, mas ela notava-as. Melhor sono, energia mais estável, uma clareza que não sentia há anos. O apartamento também mudou. Substituiu o sofá desalinhado de segunda mão por um sofá modular elegante em cinzento pomba. A mesa de desenho vintage tomou conta de um canto, a superfície sempre coberta de esboços e amostras. Pendurar fotografias emolduradas dos seus projetos anteriores nas paredes, não como troféus, mas como lembretes do que tinha construído com as próprias mãos. E depois houve o guarda-roupa. Durante meses após deixar Adrien, agarrou-se a roupas seguras, camisolas suaves, vestidos largos, tudo que não chamasse atenção. Agora queria o oposto. Com o incentivo discreto de Daniel e as ligações impecáveis da assistente dele, reconstruiu o armário do zero. Blazers estruturados em creme e antracite, blusas de seda em tons de joia, vestidos que caíam sobre a barriga em crescimento sem a esconder, como se... "É essa Ross?" perguntou ele, arregalando os olhos. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas intencional. "Sou." No final da noite, ele perguntou se ela consideraria dar consultoria num projeto que a sua equipa estava a ter dificuldade em garantir. Isabela não se comprometeu, mas deixou que ele percebesse que estava a pensar no assunto. Porque, na verdade, já tinha aprendido que a posição mais poderosa em qualquer negociação era aquela em que se podia dizer não. A sua transformação atingiu o auge nas semanas que antecederam o casamento de Adrien. Convites inundavam a sua secretária. Inaugurações de galerias, jantares privados, fóruns de investimento. Comparecia de forma seletiva. Cada presença um movimento calculado. Daniel acompanhava a alguns, mas, muitas vezes, ia sozinha, sabendo que era igualmente importante o mundo vê-la como uma força independente. Ainda assim, o casamento pairava no horizonte. Ela não se obcecava com ele, mas também não o ignorava. Sabia que haveria imprensa. Sabia que Adrien e Clarissa transformariam aquilo num espetáculo. E sabia, sem qualquer dúvida, que estaria presente, não no salão de festas, mas em algum lugar mais alto, onde a vista fosse melhor. Na semana anterior ao evento, ela e Daniel finalizaram o plano para o terraço. O Sterling Crown Terrace estava reservado em nome dele. A lista de convidados, cuidadosamente curada. O momento dos fogos, coordenado para coincidir com a recepção abaixo, garantindo máxima visibilidade. Cada detalhe, deliberado. Na manhã do casamento, Isabela não teve pressa. Passou horas num salão privado, a beber chá de ervas enquanto os tilis trabalhavam. O vestido, feito por medida em seda prateada, roçava o chão. O decote, elegante, mas ousado. Um bracelete de diamante circundava-lhe o pulso, presente de Daniel, com um bilhete dentro da caixa. "Esta noite, tu és o horizonte." Quando finalmente se colocou diante do espelho, mal reconheceu a mulher que lhe devolvia o olhar. Não porque estivesse diferente, mas porque estava inteira. Nessa noite, no terraço, movia-se com a facilidade de quem sabia exatamente como seria lembrada.
Os convidados cumprimentavam-na calorosamente, os fotógrafos procuravam ângulos para captá-la, e Daniel mantinha-se suficientemente perto para deixar claro que era uma frente unida. Mas ela não se agarrava a ele. Não precisava. Lá embaixo, o salão cintilava com a sua própria beleza. Mas Isabela sabia onde estava a verdadeira história. Já não era a mulher que chorava no estacionamento de um supermercado. Já não era sombra no fundo de uma fotografia. Era o ponto focal, a moldura, o assunto e a luz, tudo ao mesmo tempo. A sua transformação não era sobre vingança, embora essa viesse. Não era sobre provar algo a Adrien ou a Clarissa. Era sobre provar algo a si mesma, que podia ser despida da vida que achará indispensável e, mesmo assim, subir mais alto do que alguma vez imaginara. E, quando o primeiro fogo de artifício explodiu sobre ela, percebeu outra coisa. Ainda não tinha acabado de subir. O ar no terraço tremeluzia com o calor da noite de julho. Mas Isabela sentia apenas um controlo fresco, deliberado. Cada detalhe da noite fora planeado, desde o vestido prateado que captava cada reflexo da luz, até a lista de convidados. Power brokers, especialistas de design e investidores que moldavam o horizonte da cidade. Daquele ponto acima do Gran Atoria, ela via tudo. Os convidados lá embaixo, minúsculos, movendo-se em padrões elegantes à volta das mesas. Os lustres brilhando como sóis capturados. A música subia, tênue, através do vidro e, no centro de tudo, Adrien e Clarissa representavam os seus papéis. Mas, naquela noite, o guião não lhes pertencia. Daniel estava ao lado dela, mãos nos bolsos, o ar descontraído a esconder o facto de que cada movimento fora calculado. Já te viram, murmurou, sem olhar para baixo. Ela sabia. Sentia o formigueiro da atenção que vinha do salão, as mudanças subtis quando as cabeças se viravam para cima. Até os fotógrafos, que deviam estar fixos nos noivos, começavam a apontar as câmaras para o terraço. O primeiro golpe não foi verbal. Foi visual. Isabela e Daniel avançaram juntos até a grade, perfeitamente enquadrados pela luz suave do terraço. O braço dele descansava de forma descontraída nas suas costas. A postura, relaxada mas protetora. Ela erguia-se, ombros para trás, queixo levantado apenas o suficiente para dizer, sem palavras, não estou a esconder-me. Lá embaixo, os olhos de Adrien prenderam-se nela. Isabela viu-lhe a expressão mudar em tempo real, surpresa, confusão, irritação. Clarissa seguiu-lhe o olhar, o sorriso vacilando assim que viu quem ele observava. Um murmúrio percorreu o salão. Isabela quase podia ouvir as sussurrações. Ela com o Daniel Leighton. O poder da sugestão fez o resto. As pessoas não precisavam de pormenores. Preencheriam as lacunas sozinhas. E essas lacunas picariam mais do que a verdade. O segundo golpe foi cronometrado. Quando os fogos começaram, o quarteto de cordas no terraço passou a transmitir em direto por colunas ocultas. Não só ali, mas, graças a um arranjo discreto que Isabela garantirá dias antes, também no salão do Gran Atoria. Não era alto o suficiente para interromper, mas inconfundível. Os dois mundos estavam ligados, e todos sabiam qual ficava mais alto. Daniel inclinou-se para ela, a voz apenas para os seus ouvidos. Hora do ato final. Ela acenou uma vez. Do bolso interior do fato, Daniel tirou um pequeno envelope prateado, com o brasão da Leon Developments. Um sinal. Uma das suas assistentes, junto à entrada do salão, moveu-se no momento exato. Abordou um colunista conhecido, que estava a cobrir o casamento de Carter como se fosse realeza, e entregou-lhe o envelope com um sussurro, dos anfitriões lá de cima. Dentro, um comunicado de imprensa simples. A Leon Developments tem o prazer de anunciar o seu mais recente projeto de luxo costeiro, com design principal da premiada arquiteta Isabella Ross. O projeto, previsto para gerar receitas recorde, garantiu recentemente o contrato de South Shore, anteriormente disputado, sem sucesso, pela Carter e Rowe Financial. Foi um golpe direto. Em minutos, telemóveis começaram a vibrar pelo salão. Convidados olhavam dos ecrãs para o terraço e de volta. O maxilar de Adrien endureceu. Os dedos de Clarissa esbranquiçaram em volta da taça de champanhe. Os fogos pintavam o céu em ouro e carmesim, mas o verdadeiro espetáculo era a mudança de atmosfera lá embaixo. A recepção tinha sido sobre a união,
a imagem e o poder de Adrien e Clarissa. Agora, o foco dividia-se, subindo para o terraço onde Isabela estava intocável. Daniel, sempre o estratega, deu à multidão uma última imagem para guardar. Virou-se para Isabela, disse algo que a fez sorrir. Não um sorriso pequeno e educado, mas um sorriso aberto, radiante, e brindou suavemente o copo contra o dela. Clean! As câmaras dispararam, tanto acima como abaixo. Tudo terminou em minutos. Mas o impacto duraria muito mais. Quando a sobremesa foi servida no salão, o mexerico já se cristalizara em narrativa. A ex-mulher de Adrien Carter subiu mais alto, associou-se a um bilionário e ganhou-lhe um contrato cobiçado, tudo enquanto esperava um filho e parecia saída de uma capa de revista. No terraço, Isabela não se vangloriou, nem sequer voltou a olhar para baixo. Misturou-se com os convidados, tirou fotografias, riu-se genuinamente durante as conversas. A sua vingança não estava na confrontação, estava no contraste. E sabia, sem precisar de ver, que Adrien e Clarissa ferviam com a consciência de que ela não só sobrevivera sem eles, como os tinha ultrapassado. Daniel apanhou-lhe o olhar do outro lado do terraço, erguendo o copo num brinde silencioso. Ela retribuiu, sentindo algo mais profundo do que satisfação. Não era apenas vitória. Era recuperação. A noite foi se apagando lentamente, os últimos fogos transformando-se em rastos de fumo sobre o horizonte. Os convidados demoravam-se, relutantes em deixar aquela altura, aquela vista, aquela energia. Quando o último grupo saiu, Isabela e Daniel ficaram mais um momento à beira da grade. Esta noite não fizeste apenas uma declaração, disse Daniel, observando as luzes da cidade a cintilar. Mudaste o jogo. Ela soltou um longo suspiro, estável. Parece que finalmente deixei de jogar o deles. A cidade estava mais calma agora. Os fogos tinham se apagado. Os convidados do terraço tinham ido para casa. E o grande salão de festas lá embaixo era apenas o brilho tênue dos lustres através do vidro escurecido. Isabela estava na beira do terraço, as mãos pousadas levemente no corrimão, enquanto a brisa da noite trazia o leve perfume das orquídeas da recepção lá embaixo. Era estranho, pensou, como o ruído desaparecia tão depressa. Como as vozes que antes pareciam ensurdecedoras podiam dissolver-se em nada se subíssemos alto o suficiente. Daniel já tinha saído para uma chamada internacional, mas não sem antes lhe pousar um beijo leve na têmpora e dizer: não te esqueças de aproveitar isto. Mereceste-o. Ela tinha sorrido, não pelas palavras, mas porque, pela primeira vez em anos, acreditava nelas. Olhou para o horizonte, seguindo as luzes das pontes, o brilho da água lá embaixo, o leve zumbido da cidade que nunca dormia realmente. Algures por aí, Adrien e Clarissa começavam a vida de casados, envoltos na ilusão que construíram. E, um pouco mais perto, já havia quem contasse a história da mulher no terraço, com o vestido prateado, aquela que subira mais alto do que todos esperavam. Mas Isabela sabia a verdade. A verdadeira vitória não estava em ser vista por eles. Estava em já não precisar que eles a vissem. O caminho até ali tinha sido brutal. Fora humilhada, subestimada, afastada da vida que construiu. Chorou em parques de estacionamento, ficou a olhar para paredes, sentiu o peso esmagador da solidão. Duvidou de si própria mais de uma vez. Mas todos os dias se levantou. Mesmo que levantar-se significasse apenas calçar os sapatos e sair de casa. As pessoas gostam de falar de força como se fosse um rugido. Mas Isabela aprenderá que, muitas vezes, é um sussurro. A escolha silenciosa de continuar a avançar quando ninguém está a ver. A recusa teimosa em deixar que a versão que alguém tem de nós seja definitiva. E era isso que queria que outras mulheres soubessem. Se alguém lhe dissesse, há um ano, que estaria ali, num vestido que valia mais do que o seu carro antigo, sócia de uma empresa avaliada em milhares de milhões, a projetar obras que moldariam horizontes, teria rido. Não se sentia extraordinária. Ainda não. Não da forma como as pessoas romantizam. Sentia-se reconstruída peça a peça, cicatriz a cicatriz. Pensou nas mulheres que poderiam estar a acompanhar a sua história, online, em sussurros, em páginas de revista, e quis que entendessem isto. O teu valor não é decidido por quem escolhe ficar contigo. Não é medido pela aliança no dedo, pelo endereço no correio ou pelo nome que assinas ao lado do de outra pessoa.
Mede-se pela forma como te mantens de pé quando te tiram todas essas coisas. O elevador atrás dela tocou suavemente, e Isabela virou-se para ver uma das assistentes de Daniel a entrar no terraço. Desculpe incomodar, disse a jovem, um pouco ofegante, mas só queria dizer que esta noite foi incrível. A forma como se apresentou foi inspiradora. Isabela sorriu. Obrigada. Falo a sério, continuou a assistente. Passei por um desgosto horrível no ano passado e pensei que nunca mais ia sentir-me forte. Ao vê-la, acho que talvez consiga. Isabela atravessou o terraço e segurou-lhe as mãos, num gesto tão instintivo que nem pensou. Consegue, disse simplesmente. Não tenha pressa. Apenas comece. O resto virá. A jovem saiu momentos depois, e Isabela ficou sozinha outra vez. Mas não se sentia sozinha. Sentia-se ligada a todas as mulheres que tinham caído e encontraram maneira de se levantar. Deu uma última olhada à cidade antes de entrar. O motorista esperava-a, e o ar da noite trazia agora um leve frio, lembrando-lhe que o verão não duraria para sempre. Mas estava tudo bem. As estações mudavam. As pessoas também. Ao entrar no banco de trás, o telefone vibrou. Uma notícia de última hora. Abriu para ver uma manchete em letras grandes no ecrã. Isabela Ross rouba a cena no casamento Carter com parceiro bilionário e grande conquista empresarial. Leu sem vacilar, sem o aperto antigo no peito. Entregou o telemóvel à assistente e disse: apague. Porque a verdade era que já não precisava das manchetes deles. O carro afastou-se do Sterling Crown, serpenteando pelas ruas iluminadas. Isabela recostou-se, uma mão pousada sobre a vida que crescia dentro dela, sentindo uma calma profunda e constante. O futuro já não a assustava. Não esperava ser escolhida. Escolhia-se a si mesma, todos os dias, de todas as formas que importavam. Ao atravessar a ponte, olhou para o horizonte, o mesmo que, em tempos, a fizera sentir-se pequena. Essa noite, não parecia assim tão distante. Essa noite, parecia seu. E, algures no espaço silencioso entre a memória e a possibilidade, fez uma promessa a si mesma. Nunca mais iria encolher-se para caber na história de outra pessoa. Iria escrever a sua própria. Então, a história chegou ao fim. Meus queridos amigos, ainda estão aqui comigo até agora? Se estão, significa que algo nesta jornada tocou o vosso coração de uma forma que as palavras não conseguem explicar. A vida vai partir-vos. Sim. Mas, como diz o velho provérbio, é na ferida que a luz entra. Cada fim é apenas o início de um novo projeto para a vossa vida, um que vocês têm o poder de desenhar. Se esta história vos deu nem que seja uma faísca de coragem, deixem um comentário a dizer qual foi a parte que ficou convosco. Partilhem, para que outro coração possa curar, e subscrevam para que possamos continuar a atravessar estas tempestades juntos e a subir cada vez mais alto.